Bom, então eu dou as boas-vindas aqui aos representantes da comarca, né, que vêm aqui nos brindar com a palestra e, sobretudo, aqui nossos colegas juízes federais, a minha esposa, meu filho também, que estão prestigiando o evento aqui com interesse em fazer também os seus investimentos e aplicações. E você então, sejam todos. Eu espero que nós vamos estar gravando essa palestra, né, com o objetivo de repassar aos colegas do interior, que eles autorizassem nessa gravação. Sim. Muito bem, então iniciamos o trabalho aqui com a palavra do Dr. Caio. Obrigado, doutor. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando novamente para os senhores hoje sobre a cooperativa Unicred Comarca, e em seguida sobre o nosso plano de previdência, as alternativas que também se tem no mercado, o que a gente deve ter de pontos de atenção em cada uma delas. Essa parceria que a gente trouxe o cenário econômico, hoje traz mais 2 temas relevantes e a gente tem outros também, né, doutor Hildo, que a gente busca trazer. Obrigado pela oportunidade, contem com a comarca para isso. Bom, então, a minha atual função lá na Unicred Comarca é como diretor de negócios, eu tenho especialização em gestão de negócios, gestão financeira, né, então toda a minha formação é nessa área, então eu vou trazer um pouquinho para os senhores essa parte prática, né, de financiamento, investimentos, né, que o Dr. Hildo trouxe para a gente, para não ficar uma palestra mais teórica. Bom, antes disso, a ideia é a gente trazer para os senhores o que é o cooperativismo. Né? O cooperativismo nada mais é do que uma organização de pessoas para pessoas. Ela surgiu pela reunião dessas pessoas com a ideia de um bem comum, para que todas essas pessoas ganhem com as relações entre elas. Então, no caso de uma cooperativa financeira, nada mais é do que um agente superavitário fornecer recurso para um agente deficitário, algum agente que precise de recurso para realizar essas transações, sem nenhum intermediador. Isso faz com que, quando a gente não tem um intermediador, a tendência é que quem tem um recurso sobrando consiga emprestar para quem tem o recurso faltando a uma taxa mais atrativa para ele, e quem vai tomar esse recurso emprestado vai recebê-lo também com uma taxa menor do que se fosse no mercado. Bom, na prática, então, como que a gente tem hoje essa relação comercial com um banco? Então, hoje, o acionista investe seu recurso no banco, com a finalidade lá na frente de ter um retorno financeiro. O banco, por sua vez, desenvolve produtos, desenvolve serviços para comercializar com os clientes. Então, os clientes, por sua vez, compram esse produto. Todos os produtos que são comercializados no banco, assim como qualquer outra empresa comercial, tem a finalidade lucrativa. Então, esse banco paga as suas despesas e gera o lucro para o acionista. Então, esse é o ciclo que se gera. Então, o que a gente faz no cooperativismo de crédito? A gente elimina esses 3 agentes econômicos entre acionista, banco e cliente e faz com que o acionista e o cliente sejam uma mesma pessoa, né? O cooperado. O cooperado se torna dono do negócio. Ao mesmo tempo que ele investe em cotas de capital, que seriam as ações de uma empresa, ele investe em cota capital de uma cooperativa, ele se torna dono dessa cooperativa, ele também compra os produtos e serviços que essa cooperativa lhe oferece. E aí, no final, né, a cooperativa que vende esses produtos, ela vai vender os produtos, vai pagar as suas despesas administrativas e vai ter um resultado financeiro. Esse resultado financeiro volta para esse mesmo cooperado, que é dono do negócio, como distribuição de sobras. Então, a partir daí, não faz sentido para uma cooperativa de crédito cobrar altas taxas de financiamento, de imobiliário, financiamento de veículo, crédito pessoal, se no final a gente vai pagar todas as despesas e devolver para esse cooperado. Da mesma maneira dos investimentos. Não faz sentido a gente pagar pouco para os investimentos dos senhores, se no final a gente vai ter um resultado maior e esse resultado maior vai voltar para os senhores. Então, essa é a relação cooperativista que a gente tem na prática. Bom, alguns números do cooperativismo. Em países desenvolvidos, a movimentação financeira em cooperativas de crédito gira em torno de 30%. Alemanha, Estados Unidos, Canadá, né, as transações financeiras circulam em torno de 30%. No Brasil é um movimento crescente. Né, o nosso principal problema no nosso país foram os problemas que se teve
no cooperativismo na década de 90, por falta de uma legislação que conseguisse amarrar o bom funcionamento do cooperativismo como a gente tem agora, e a falta de conhecimento da maioria das pessoas sobre o tema. Já o aspecto positivo é que Santa Catarina, até pela colonização que teve e tal, as transações financeiras giram em torno de 20% numa cooperativa de crédito. Bom, o objetivo do cooperativismo é ser uma instituição economicamente viável e socialmente justa. Por que ela consegue fazer esse papel? Porque a cooperativa, quando ela se instala, ela aloca recurso na região. Então, eu estava comentando há pouco com o doutor que nós, a Unicred Comarca, nós atuamos em toda Santa Catarina. Então, todos os nossos recursos, onde a gente aloca ele, é no nosso estado, é aqui, ele circula aqui. Então, consequentemente, a gente gera emprego e renda, né? Eu sou funcionário da cooperativa, quais os senhores podem fazer parte. Também a gente gera consumo, a gente aumenta o faturamento das empresas, porque quando os senhores investirem, comprarem um imóvel, comprarem um veículo, fazerem as suas aquisições dentro do nosso estado, a gente gera movimentação financeira para esse estado. Os impostos e os recursos gerados também são feitos nessa região, que consequentemente maior receita do ente público, a gente tem maior investimento em infraestrutura, projetos de desenvolvimento econômico-social, aumento da capacidade produtiva. Ou seja, gera-se novas riquezas. E que, consequentemente, a gente tem um impacto na melhor qualidade de vida na área de abrangência da cooperativa. Por exemplo, isso não aconteceria numa instituição bancária internacional, porque ela pode gerar, por exemplo, esse lucro aqui por um acionista do exterior, né? Por um banco internacional, ele pode fazer uma remessa de lucro para a Espanha, por exemplo, e não é investido no nosso país. Bom, dito isso, a gente tem os 7 princípios que nos regem. Todas as nossas relações com os nossos cooperados, elas são baseadas em 7 princípios. Primeiro é a adesão livre e voluntária. Um cooperado ele pode aderir ou não aderir à cooperativa, sair a qualquer tempo, né? Ao mesmo tempo que os senhores entram, podem sair a qualquer tempo, sem cumprir carência, nada disso. A gestão também é feita de uma maneira democrática. Cada cooperado tem o direito a voto, independentemente do capital que nele estiver investido. Então, ao contrário de uma instituição bancária convencional, onde o acionista tem o maior capital do acionista tem um voto maior, tem um peso maior da decisão, no cooperativismo não funciona assim. Cada pessoa tem o direito ao voto. As cooperativas, a gente faz uma assembleia anual, onde a gente divulga todos os resultados, e caso tenha algum ponto de caráter deliberativo, como por exemplo a distribuição de sobras, os próprios cooperados deliberam sobre a forma dessa distribuição. Participação econômica dos associados, né? Os associados investindo capital, os associados movimentando essa cooperativa. Autonomia e independência, também havíamos falado há pouco, a relação que as cooperativas têm entre si, elas sim têm gestão autônoma, a Unicred Comarca tem essa autonomia frente às outras cooperativas, mas ficando sempre embaixo do guarda-chuva do Banco Central, né? Com toda a legislação e fiscalização que ele faz. A educação, formação e informação é parte do que a gente vem apresentando aqui aos senhores, a palestra de cenário econômico, né, agora aqui sobre previdência complementar e sobre cooperativismo. A gente não quer vender nada para os nossos cooperados, o que a gente quer dar é informação tanto dos nossos produtos quanto dos produtos do mercado, para que os senhores tomem a melhor decisão de acordo com o momento de vida dos senhores, de acordo com o que os senhores valorizam como adequado para o dia a dia dos senhores e para os projetos. O 6º princípio é a cooperação entre cooperativas. A gente busca, como a gente valoriza muito o que a gente busca ter a relação com empresas cooperativistas também, e o interesse pela comunidade, né? Como já dito anteriormente, a gente está sempre buscando melhorar o meio ambiente, o ambiente que a gente vive. Bom, falando sobre o sistema Unicred, então aqui é a nossa estrutura, né, doutor? A gente havia aqui ilustrando na prática como que ela é. A gente é uma estrutura que se chama de 3 camadas.
mais técnico, assim, mas só para os senhores terem uma ideia de como do funcionamento do sistema Unicred. Nós temos uma confederação chamada Unicred do Brasil. Ela é o nosso órgão representativo perante a Banco Central, perante as instituições normativas e governo. Essa confederação, ela dá as normas, dá as diretrizes para uma central, e a gente tem outras duas centrais. A central Santa Catarina e Paraná é onde a cooperativa está embaixo, né, a nossa central da Unicred Comarca. E embaixo, essa central, ela reúne todas as outras cooperativas singulares, que a gente chama, e desenvolve sistema, desenvolve produtos, para que a gente tenha ganho em escala, né? Reúne todos os investimentos para a gente ter ganho em escala. E além disso, também faz o papel fiscalizador nas cooperativas. Então a gente tem de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, a fiscalização da Unicred Central Santa Catarina, dentre de outras fiscalizações mensais que a gente também tem, mas uma auditoria direta dela. Temos uma auditoria direta do Banco Central também, que é feita anualmente, mais outra auditoria por parte de auditores independentes, que também é feita na cooperativa. Mas esse acompanhamento aí constante é responsabilidade da nossa central. E aí a gente tem outras 6 singulares no nosso estado. Dessas 6 singulares, a comarca é uma delas. As outras 5, elas são focadas, elas são o público-alvo delas são os profissionais da área de saúde. Provavelmente os senhores já ouviram falar de Unicred, sempre vão vincular com médicos, né, com hospitais, enfim. Foi daí que eles surgiram e esse é o maior público-alvo deles. E elas se diferenciam, essas 5, da região de atuação. Cada uma delas elas atuam com o mesmo público, se diferenciando pela região de atuação. Já a Unicred Comarca, ela atende o estado de Santa Catarina inteiro. E aí com um público diferente, que são os servidores de nível superior do funcionalismo público de Santa Catarina. Então, Funcionalismo como um todo ou só do judiciário? Não, dos principais órgãos, principalmente do judiciário. A gente tem o Ministério Público, né, que está dentro, os delegados também podem se cooperar, os procuradores do Estado, né, mas na área de direito, né? Principalmente focado na área de direito, exatamente. Os ativos totais do sistema Unicred do Brasil, então, são 11,3 bilhões de reais, uma carteira de crédito de 5,2 bilhões de reais, e um resultado total, já as sobras a distribuírem aos cooperados até junho de 2018 de 91 milhões. Descendo, então agora a Unicred Central Santa Catarina e Paraná, a gente tem 6 cooperativas, 61 agências e já somos em 70.640 cooperados. Assim ela é distribuída, né? Então aqui a Unicred Sul Catarinense atende o público mencionado, o público da área da saúde. A Unicred Desbravadora Sul atende a região oeste, focada no mesmo público, Unicred Blumenau, Unicred União e Unicred Florianópolis. E aqui a gente tem a Unicred Comarca, que abraça o estado de Santa Catarina inteiro, com outro público de atuação. O sistema Unicred Santa Catarina, ele tem 4,5 bilhões de ativos e praticamente aí 2 bilhões de operações de crédito. E já gerou em torno aí de 30 milhões de sobras até junho de 2018. Descendo, agora chegando na Unicred Comarca, a gente tem 190 milhões de ativos, nós somos em 2.500 cooperados, então uma gestão total de 190 milhões somente falando em aplicações da cooperativa, em cota capital, em recurso da conta corrente. Se a gente somar mais o recurso que está investido na Previdência, a gente chega aí numa ordem de 260 milhões em ativos. Então vejam a força que a cooperativa tem com dos 2.500 cooperados. E a gente tem aí um resultado total já até junho de 2018 de R$1 milhão para distribuir para esses cooperados. A evolução, a nossa evolução da comarca, a gente vem crescendo gradualmente no número de cooperados. O nosso foco não é quantidade, e sim qualidade, né, e crescendo com passos firmes, sólidos, né, e garantindo um bom atendimento ao cooperado. Mas já conseguimos distribuir aí 6 milhões nesses últimos 3 anos a esses cooperados. Bom, diferenças entre uma cooperativa Unicred e uma instituição financeira comum.
Assessoria personalizada, a gente vai individualmente entendendo a necessidade dos nossos cooperados para ir mostrando as alternativas que o mercado financeiro tem, e se tivermos produtos a gente também vai oferecê-los naturalmente, e caso a gente não tenha, a gente também vai fazer a recomendação através do nosso conhecimento de mercado. E na instituição financeira comum é atendimento em massa. Distribuição de sobras, resultados entre os cooperados, e aqui o resultado é só para os acionistas. Cada cooperado tem direito a voto, decidindo os rumos da cooperativa de forma democrática. Aqui já é feito pelo capital. Taxas, tarifas e juros adequados ao perfil de cada cooperado. A gente entende muito a realidade do nosso cooperado, a gente está muito próximo, então é possível a gente criar produtos que atenda essa dinâmica do dia a dia do nosso cooperado. Um exemplo que eu trago para os senhores é o crédito educação que a gente tem. Hoje todos os cooperados que têm filhos pagam mês a mês a mensalidade do colégio, né, dos filhos. A gente criou um produto percebendo esse movimento, essa necessidade também dos cooperados, a gente criou um produto que a gente quita o colégio à vista e o cooperado paga mês a mês para a cooperativa um valor menor do que seria a mensalidade para o cooperado. Então esse produto eu desconheço uma outra instituição financeira que tenha. Já a instituição financeira comum é taxas, tarifas, juros superiores e às vezes até abusivos. Produtos desenvolvidos especificamente para atender as necessidades dos cooperados, e aqui já são produtos padronizados. Aqui a gente tem um compromisso com o futuro dos nossos cooperados. Quanto melhor for a saúde financeira dos nossos cooperados, certamente melhor vai ser a saúde financeira da cooperativa, da nossa instituição. Então a gente não quer uma relação de uma simples transação, de uma vantagem num produto, num determinado transação. A gente quer uma relação aí por um longo prazo. Já nos instituição financeira comum, a gente pode ter, vai lá, faz um produto numa, fecha a conta, abre conta em outra e tem essa simples relação que é lucrativa naquele momento para a instituição e vantajosa também para o cliente. Então, quem são os nossos cooperados? Então, são funcionários públicos de diversos órgãos no nível superior, principalmente da área jurídica, como já dito. E aqui a gente vai para os produtos, então mais para a parte prática aí da Comar. Então, o que a gente tem? A gente tem empréstimos e financiamentos, investimentos, cartões de crédito e débito, limite de cheque especial, entre outros produtos. Basicamente, todos os produtos que uma instituição financeira tem, hoje que oferecem aos senhores, a Unicred como marca tem para lhes oferecer. Sempre com aquela premissa de não ter a finalidade lucrativa. Bom, empréstimos e financiamentos. O Dr. Hildo trouxe para a gente, pediu para que a gente trouxesse algo bem prático. Então, parte dos estudos que a gente faria na prática para os senhores, eu vou trazer aqui só para os senhores terem uma ideia da forma com que a gente atua para os cooperados. Então, falando em financiamento de imóvel, hoje a nossa taxa ela inicia em 0,85% ao mês, e aí a gente foi ao mercado para ver como que tá essas taxas aí. Bom, aqui então tem as taxas praticadas de financiamento imobiliário em junho de 2018, todas as instituições financeiras, esse é um dado do Banco Central. O Banco Central todos os meses divulga essa informação lá. E aí a gente tem aqui todas as taxas praticadas dos bancos. Bom, aí os senhores vão olhar e vão dizer assim, bom, 0,85, 0,73, aonde que está a vantagem da cooperativa se aqui as taxas são menores? E a gente ficaria em nono lugar. Bom, a gente tem nas instituições, quando a gente vai pegar de fato o que acontece com o financiamento imobiliário, a gente tem primeiro custos adicionais. Essa taxa nunca é sozinha. Se a gente pegar um financiamento de 200 mil, aplicar uma taxa de 0,73, eu garanto aos senhores que não vai ser a parcela que o banco vai cobrar dos senhores. Tem outras taxas, outros custos envolvidos na operação. E aí a taxa começa a ficar mais cara. Outro custo que se tem é o imposto sobre operações financeiras, que também os bancos, os clientes bancários também têm que pagar para essa operação. Há também a TR, que é uma correção monetária, uma espécie de correção monetária que o
contrato também tem. Atualmente, nos últimos 8 meses, dada a baixa taxa de juros, essa TR está vindo zerada. Mas a qualquer momento, se a taxa de juros do país voltar a subir, essa taxa impacta negativamente o contrato. E o pagamento do vendedor ele vai ocorrer, dependendo da agilidade da instituição financeira, de 60 a 120 dias. Né? Só quando o registro de imóvel confirma que está tudo certo, que aí o vendedor vai receber. Bom, se a gente somar todos esses 3 itens aqui, essa taxa aqui ela vai subindo. Ela não fica em 0,73. Bom, esse é como lá fora eles praticam. E na comarca, como que funciona? A gente tem as sobras. Toda operação de crédito que se faz gera resultado para a cooperativa e esse resultado não fica para a cooperativa, volta para os cooperados. Então, quem tomar uma operação de crédito na cooperativa vai receber de volta as sobras. Essas sobras, se a gente for calcular essa operação, vai reduzir esse 0,85 para uma taxa menor, 0,83, 0,82, 0,81, dependendo de como for esse valor financiado. Também a possibilidade, tendo a documentação toda redonda, que a gente diz, as certidões, tudo certinho, dando entrada hoje na cooperativa, em 15 dias o vendedor recebe o recurso. Então há uma agilidade de pagamento que facilita também para os senhores essa negociação. Né? O senhor quer fazer uma pergunta? Não? Desculpa. Facilita inclusive para conseguir descontos com o vendedor. Né? Em 15 dias é como se os senhores estivessem negociando à vista a compra desse bem. Facilidade para amortizar, basta mandar um e-mail, a gente faz a amortização com o cálculo de juro integral, com o desconto integral dos juros e também a isenção do IOF para essas operações de crédito. E aí, se a gente somar esses custos nessas taxas aqui, a taxa do mercado vai dar acima. Então, a recomendação que a gente sempre traz para o cooperado é analisar toda a operação. Aqui no financiamento imobiliário, a gente sim tem que somar os custos de manutenção de conta que se tem, o custo que se vai ter, que a instituição obriga a fazer um cartão de crédito, a anuidade desse cartão, um seguro que se tem que ter, uma taxa de administração que vai estar dentro desse contrato aqui. Então, todos esses custos vão encarecer para a gente, de fato, calcular quanto que é a taxa de juros. Cara, posso pegar um gancho? Claro. Aproveitando que é importante, só volta aí. O cara falou uma coisa bem importante ali, que é a liquidação, amortizar. A gente veio do mercado de bancos, né? Então o Banco Central autoriza as instituições financeiras a cobrar uma multa pelo que ela ganharia se os doutores levassem a operação até o fim. Ou seja, peraí, você contratou um crédito imobiliário comigo para 20 anos, passou um ano e vem aqui quitar? Como assim? Então, isso não só para imobiliário, mas para um crédito pessoal, um pré-aprovado qualquer um. Então, em média, esse saldo para quitação, ele gira em torno o desconto gira em torno de 70% a 85% no máximo. Ou seja, eu vou quitar hoje. Tem 15% que eles cobram como um ad valorem, alguma coisa, que é um recurso. E o Banco Central permite isso. No caso da comarca, ele é zero. Ou seja, não existe o quanto nós ganharíamos. Não, o foco é não ter lucro, é fazer bem para todos. Então, daqui para frente, quanto era o juro? Até hoje. Até hoje. Não tem mais 10%, 15%. Tá? Só é uma coisa bem importante. Obrigado, Luciano. Então, todos os tipos de financiamento? Todos. 100%. Crédito pessoal consignado. A nossa taxa também parte em 1,36, né? E a gente trago aqui para os senhores também o comparativo dessas taxas aí, desse período aí de 28/6 a 4/7, né? De todas as instituições. Aqui a gente tem uma instituição que é o Banco Nordeste informando 0,07, eu acredito que deva ser algum erro de digitação, algum estagiário mexeu na planilha na hora errada. Vai lá, né? E aqui as outras... E aqui, ó, tá sendo gravado, ó. E aqui a gente tem as outras instituições aí com taxas bem maiores. Aqui, como o consignado ele não tem muito mistério, né? Reserva, margem consignado e a liberação do recurso, eu só trago alguns diferenciais da cooperativa. As sobras também reduzem essa taxa, há o ganho para os nossos cooperados. A liberação é super rápida, em algumas horas a gente já consegue fazer a liberação. A facilidade para amortizar e a assinatura do contrato é feita de forma digital. Então os senhores recebem o contrato, assinam digitalmente e aí o recurso é liberado, bem ágil. Não precisam ir até a agência, assinar, papelada, todo aquele trâmite burocrático.
Já na parte de financiamento de veículo, a gente tem a taxa aí de 0,84, a partir de 0,84. E essas são as instituições financeiras que estão listadas também nessa modalidade junto ao Banco Central. Tem esse banco CCB Brasil CFI, o qual eu desconheço, que está com a taxa de 0,2, o restante 0,95, Banco Mercedes 1,01, Banco BMW estava aqui 1,21, então taxas também superiores. O que a gente tem no financiamento de veículo também como instrução da cooperativa? Primeiro, cuidado com a taxa zero. Hoje não existe taxa zero. Se alguém quiser emprestar dinheiro para alguém sem cobrar alguma taxa, por favor, avisem a comarca, porque é do nosso interesse. Não existe, né, um empréstimo a juro zero. Onde que está esse juro, então? Está dentro do preço do carro. Quando a gente chega numa concessionária e o vendedor pergunta se vai ser financiado ou se vai ser pago à vista, na verdade o que ele quer saber é se ele vai vender um financiamento ou se ele vai negociar desconto do bem com os senhores. Então, por exemplo, um carro que custa R$55 mil, se os senhores informarem que vai ser feito um financiamento, o preço do carro fica em 55 e vai ser trabalhado parcela desse carro. Se informar que vai ser pago à vista, esse valor do carro pode sair 52, a 53, a 50 mil reais, dependendo da condição daquela concessionária. Então, tá aí a mágica do juro zero, esses 3, 4, 5 mil que estavam embutidos no preço do carro. Na cooperativa, então, se tem o ganho das sobras, a liberação é rápida, é fácil para amortizar, a assinatura digital do contrato e a possibilidade de negociar esse carro à vista, para justamente tirar esse juros zero que está na operação. E a gente também tem um clube de vantagens próprio, que ele dá descontos, né? Já tem uma negociação especial com uma série de montadoras, né? Citroën, a Mercedes-Benz, a Volvo, né? Uma série de vantagens para o nosso cooperado com preços de carros especiais. Na parte de investimento, a gente tem esse, é o nosso portfólio, então produtos pós-fixados, pré-fixados mais a inflação, fundo multimercado, fundo DI e fundo de ações. E aqui eu trago um exemplo com o ganho das sobras, né? Aí eu acho que a alocação de recursos vai para o perfil de cada um, eu acho que a consultoria individual ela é o melhor caminho para que a gente consiga explicar as dúvidas de cada um dos senhores, mas eu vou trazer aqui o exemplo desse ganho das sobras. Então, cooperado investidor que faz um investimento de 100 mil reais num produto que paga 95% do CDI, considerando o CDI atual de 0,52 ao mês, por um prazo de 12 meses. O que ele vai ter? Ele vai ter uma rentabilidade desses 95% do CDI de 6.091,75 e mais o ganho das sobras de 526,68. Então, se a gente somar esses dois valores, a gente tem uma rentabilidade total percebida por esse investidor, que é tudo que ele ganhou com esses 100 mil reais investido, de 103,21%. E aí esse é um outro ponto que eu trago para os senhores, que certamente no mercado, com o grau de segurança que se tem dentro da Unicred Comarca, dificilmente os senhores vão ter essa opção. Provavelmente alguns já ouviram falar, mas eu sei que tem algumas corretoras que trabalham com 120% do CDI e 125% do CDI. Duas ponderações que eu faço aos senhores. Não existe risco, não existe maior retorno sem um maior risco. Então, para que eu pague uma maior rentabilidade, há sim um maior risco daquela empresa ter dificuldade de crédito. E o outro também é quanto à lisura daquela instituição. Aquela instituição que detém que está vendendo aquele papel. Por exemplo, já teve um banco que emitia CDBs dentro de uma corretora que teve envolvimento com a Operação Lava Jato. Então, eu acho que no nosso país, até a conversa que a gente vinha tendo ainda há pouco, a gente tem que ter essa preocupação aonde a gente está investindo o nosso recurso, porque se não diretamente, mas indiretamente a gente pode também estar fornecendo recurso para uma instituição financeira não muito bacana. Essas sobras são feitas anualmente, uma vez por ano? Anualmente. E precisa de um investimento mínimo? Não, porque as sobras elas são pagas com base na participação do cooperado. Então, digamos que o cooperado entre e faça somente por cooperativo um investimento de 100 mil reais. Ao final do ano, ele vai por 12 meses, ele vai receber 526. Não tem um limite, então, o valor mínimo para investimento?
E essas sobras, pelo que eu entendi, recebem inclusive nos empréstimos, não só nos investimentos. Exatamente. Empréstimo, conta corrente e movimentação da conta corrente e aplicação. Proporcional ao valor. Proporcional. Todos os dias a cooperativa registra a movimentação de cada cooperado. Aí, por exemplo, a gente tem 190 milhões de ativos. Então, pensando nas operações de crédito, que eu acho que fica mais fácil, 66 milhões de operações de crédito. 6 milhões e 600 seriam 10%. Então, se alguém tivesse uma operação de 6 milhões e 600, não é o caso, mas se alguém tivesse, 10% de todas as sobras destinadas ao crédito seria dessa pessoa que tem 10%. Então, é sempre proporcional. Né? Mas a movimentação da conta corrente é o dinheiro que circula, então? Circula na conta corrente. O próprio saldo parado em conta, ele ajuda bastante. Porque o que a cooperativa faz? Como os bancos, a gente reúne todos os saldos das contas correntes cooperadas e aplica no mercado. Né? Isso gera uma receita, a gente paga a despesa administrativa e devolve para o cooperado. Para qual cooperado? Aquele que usou a conta corrente. É sempre essa relação. Quem mais usar a cooperativa, mais vai receber. Entendi. E aí aqui é um exemplo dessa utilização nas aplicações. Eu trouxe a questão da segurança também, eu falei do crédito, a gente falou isso, eu trouxe para os senhores que a gente tem 66 milhões em operações de crédito. Então, o risco de uma instituição financeira é o crédito. Hoje, mais de 95% das nossas operações de crédito são consignadas, com garantia na folha, do desconto da folha de pagamento. E a nossa inadimplência é de 0,1%. Né? Esses 5 milhões aí que estão sem consignação, só 0,1% aí tem de inadimplência. Então, a inadimplência é muito baixa. O Banco Central, quando faz auditoria na cooperativa, sempre olha nosso nível de inadimplência e diz, olha, só aqui mesmo com esse nível de inadimplência, nosso país é 4%, 5%, 6%, dependendo do período. Continuando os produtos, a gente tem então o nosso cartão de crédito e débito. Os principais diferenciais deles, o principal deles, dólar comercial. Então, se hoje nós estivéssemos nos Estados Unidos e fizéssemos uma transação em dólar lá, ele pegaria o dólar de ontem, né, converteria essa transação em real e já faria o débito na minha fatura do cartão, com o dólar comercial e não o dólar turismo, que é onde a maior parte dos bancos praticam, que tem uma diferença em torno de 15 centavos frente ao dólar comercial. E aí não sofre mais ajuste. Né? Daqui a 20, 30 dias, quando for pagar a fatura do cartão, não vai ter aquela surpresa negativa do dólar tá estourando. Isenção da anuidade automática, então quem utilizar o cartão, ele tem uma progressividade de desconto, então naturalmente os senhores, pela movimentação padrão aí que a gente observa, os senhores vão ser isentos da fatura do cartão automaticamente, não precisa ter que negociar com o gerente, brigar, dizer que vai sair, nada disso, naturalmente os senhores vão ser isentos. Benefícios exclusivos junto à bandeira, o qual a gente orienta sempre os senhores a utilizarem, concierge, o Mastercard surpreende, é um benefício que compra um produto e ganha outro. Cidades que não têm preço, que é benefícios em determinadas cidades que quem tem o cartão pode usufruir de forma gratuita ou ter um upgrade num quarto de um hotel. Benefícios em restaurantes e seguros também gratuitos para quem comprar passagens aéreas e tal com o cartão. Os limites do cartão são separados para compra à vista e compra parcelada, então não é o mesmo limite, facilita a gestão e também a utilização. O limite de crédito é facilmente ajustável, né? Os senhores ligam para o seu gerente de relacionamento, mandam um e-mail, um WhatsApp, e a gente faz essa migração em algumas horas. O nosso programa de pontos, dependendo da modalidade do cartão, a gente tem o cartão Gold, o cartão Platinum, o cartão Black, dependendo da modalidade ele vai de 1 ponto até 2,2, e também eu acredito que seja, eu não conheço outro, mas eu acredito que seja o único cartão de crédito que os pontos podem ser utilizados para realizar um aporte na Previdência. Então tem 2 ganhos, além de acumular os pontos e gerar o aporte na Previdência, pode se abater utilizar para ter benefício fiscal. Bom, sabe o percentual? De quantos pontos? 5 mil pontos, por exemplo, dá R$200 de aporte. Isso aí, mais ou menos, vai dar 130 de dedução fiscal, então dá para fazer um bom... 5.200. 5.200.
pode usar esse valor também para o benefício fiscal dos outros. Com certeza. Exatamente. E é interessante também que os pontos, quando você vai trocar, você pode trocar para aportar em qualquer previdência que esteja no sistema de crédito. Então, por exemplo, se quiser fazer um aporte para a previdência do filho, da esposa ou para si mesmo, tem essa flexibilidade. Então, você pode ir separando os seus pontos no ano, uma parte eu quero mandar para mim, uma para o meu filho, uma parte para minha esposa, e todos irem somando. Exatamente. Continuando os produtos, a gente tem seguro, um portfólio super completo de seguro, consórcio e a previdência também, que a Carol vai trazer um pouco mais para os senhores. Ah, por favor. Claro. Aquelas operações que o senhor falou ali, que são feitas no dólar comercial, ali, o saque no exterior também estaria incluído. Também. E pedir a pessoa de sacar na cotação do dólar comercial, por exemplo, lá e trazer para vender no Brasil no dólar turismo. O que vai acabar acontecendo é o IOF. É de 6%, mas a diferença aqui é muito maior, assim, entre o dólar comercial dá mais ou menos 15%, então eu pediria 6% na compra. Aham. E ganharia 15%. Boa pergunta. Só que o que acaba acontecendo... O que acaba acontecendo é que quando a gente vai vender dólar, o preço da cotação de compra é bem inferior à de venda. Mas é no turismo ainda, nas casas de câmbio aqui, principalmente Isso. você vai vender aqui no turismo. Tem um spread entre a compra e a venda, mas ainda assim o valor da venda que eu estou oferecendo aqui, com certeza vai ser maior que o valor da compra do comercial. Ele vender para a pessoa física, digamos assim. Ah, sim, aí sim, aí seria o dólar paralelo, né? Sim, deu do dólar para Isso. Não tem a possibilidade. Então, isso é possível. Mais um benefício. Agora esse já virou cooperativo. Só sobre esse aí, deu na sobra, né? Não, não sei não. Exatamente. Vamos lá, a gente tem os seguros, consórcio, previdência. Que ele pode, aquilo ali, o saque da moeda vai gerar pontos pro cartão, não vai? Não, compra débito não. Mas vai movimentar a conta corrente. Não gera crédito. Eu digo assim, se fizer saque no exterior, Perfeito. esse valor que vai se convertir em reais, você vai pagar a fatura, aquele valor do Não, saque. o saque no exterior, ele vai ser um débito, é como se a gente estivesse sacando aqui no Brasil, que é um débito. Vem direto pro automático. Se o senhor sacar como crédito, né, vai ter aí os juros do rotativo e tal, Entendi. aí ele vai acumular Então não acumularia pontos no cartão, né? pontos no cartão, não, mas contribuiria para a sua movimentação financeira na comarca, sim. Para a movimentação financeira contribuiria? Contribui para o Então, se o cara sacar 20 mil dólares, por exemplo, lá, e depositar depois aqui no Brasil, por exemplo, ele vai estar movimentando, ele pode sacar... Não, só que ele vai sacar. Ele tem 20, por exemplo, ele vai ter 80 mil reais na conta. Sim. Sacou 20 mil reais. Ele vai zerar a conta corrente. Aí ele vem no Brasil e deposita. Aí ele vai ficar um tempo com a conta corrente zerada. Todo dia a gente anota quanto que cada cooperado tem. Então, proporcionalmente, ele vai reduzir essa movimentação. Aí quando ele... Isso, é sempre por saldo médio. Exatamente. É naquela gestão da Aham, na previdência da PHB. Isso. Os outros serviços que a gente tem, finalizando aqui a parte da comarca, ampla rede de saques e depósitos, transferências, pagamentos e agendamento de contas, consultas de saldos, extratos, custódia. Aqui para saques pode ser utilizado todos os caixas eletrônicos da Unicred ou os bancos 24 horas também. da Unicred. Bom, banco 24 horas, que é a Paralelo, e Unicred. Uma dúvida que me ocorreu agora, Claro. eu já sou cooperado há algum tempo e eu tenho aquela, na minha época ainda, eu acho que agora não é mais assim, né? Tinha uma conta paralela no Banco do Brasil, Aham. tem um número de contas de agência e conta que corresponde ao Banco do Conta Brasil. espelho, que a gente É, chamava. conta espelho, exatamente. Eu saco no Banco do Brasil ou não? Agora não mais. Agora não mais. O Banco do Brasil foi encerrando alguns serviços que eles ofereciam para a cooperativa. Mas a conta ainda existe, né? Porque às vezes eu faço transações para essa conta espelho e A ela conta funciona ainda existe. A conta ainda Só existe. não consegue sacar, então. Isso. A conta existe para os cooperados mais antigos, como o doutor. Mas para os novos cooperados, o Banco do Brasil já não vem mais abrindo essas contas. A gente também tem a compensação própria, ela não se torna mais necessária. Hoje, se o senhor quiser receber um recurso, pode receber diretamente pela conta da Unicred, inclusive pra visualização e tal. É assim, é que eu não tenho Banco do Brasil também, para mim... Aí o senhor faz transferência entre contas. Exatamente, a transferência de contas. Exatamente. A agência física, aquela da Otton, é uma dessa, é uma delas? Da Unicred, sim. É. Da Unicred Comarca, a gente tem duas. Uma ela fica dentro do Tribunal de Justiça e a outra ela fica no prédio da Rantei, na rua Emílio Blum, o Rantei Office Building. É, 131, né? Ele Bruno fez. Isso. E o cooperado pode se valer de todas essas? Pode, para sacar, para fazer depósito, sim. O atendimento físico com o gerente de relacionamento, ele vai estar na Emílio Blum. Porém, a gente sempre vai até o cooperado. Então, se o senhor quiser, eu quero um estudo sobre o investimento. O
senhor pede para o seu gerente por WhatsApp, ou faz um agendamento de visita pelo aplicativo e a gente vai até o senhor. Você não precisa se deslocar, seja do seu gabinete ou da sua casa, vai ficar mais fácil para o senhor. No pacote ali de produtos tem tesouro direto e ações? Ações a gente tem através dos nossos fundos de ações, mas tesouro direto não. Tesouro direto a gente ainda não comercializa diretamente com o tesouro. E taxa de manutenção de conta? Tem também ou é isento? Depende da movimentação de cada cooperado. Ele existe, a gente tem um pacote de relacionamento que é facultativo a adesão ou não, e aí a gente sempre avalia com base a adesão com base na necessidade do cooperado, de transferências, de saques, né? Mas pela movimentação, se os senhores entrarem para a cooperativa e, por exemplo, recebendo salário, já não vão pagar cesta de relacionamento, naturalmente. Caso queiram entrar e não queiram fazer nenhuma movimentação, é só não aderir os pacotes que também não vão pagar nada. Ela tem sido contra salário dos cooperados? As pessoas têm recebido? Tem sido a principal conta? Tem. Hoje, para os senhores terem uma ideia, 90% da magistratura estadual é nossa cooperada e 80% dos membros do Ministério Público são nossos cooperados. E a conta principal da igreja? Hoje, 60% dos magistrados movimentam conosco, recebem o salário conosco. Quando falo movimento. Exatamente. Os promotores. Se a gente poderia receber na federal? Pode. Em 2004 ou 2002 teve uma legislação que permite que faça o recebimento em qualquer banco. Essa cesta inicial de isenção, só um tópico, eu sei que tem vários saques e tudo, mas o que é mais fundamental é TED e DOC. São quantos que estão nessa primeira cesta? Assim, Lucas, me socorre. Normalmente nos pacotes de cesta alocados são 8 TEDs via internet, isentos, e no caixa físico, no caso, são mais 4. Então são um total de 12 TEDs. DOCs, se eu não me engano, são 4. E aí temos os DOCs, né, que são 4 e 2, se eu não me engano. Mas normalmente a gente usa TED hoje em dia. Então 12 TEDs. 12, isso, 8 via internet e 4 presenciais. E é legal, Lucas, obrigado, doutor, que a gente tem um e-mail que a gente atende o cooperado. Então, quando o Lucas fala de caixa físico, né, principalmente para quem está me vendo do interior, pode encaminhar um e-mail para a cooperativa que a gente realiza essa transferência. E ela é considerada como se fosse uma transação de um caixa físico. Porque, de fato, há um caixa fazendo essa movimentação. Logicamente, há toda uma checagem de segurança, mas a gente consegue operar essa pergunta. Também é incluído pessoas jurídicas ou vocês trabalham só com pessoas físicas? Pode ser, a gente pode cooperar 2 tipos de pessoas jurídicas, sem finalidade lucrativa, ou se houver a finalidade lucrativa, o nosso cooperado precisa ter mais de 51% do capital. Isso. Outros cooperados que podem vir a fazer parte da comarca são dependentes. Então, por exemplo, o cooperado que tem um dependente, por exemplo, um filho que tem uma empresa, ou uma esposa que tem uma empresa, ele pode cooperá-la e ela, por sua vez, cooperar a empresa. E aí fica interessante para saber quem são os... No caso de um filho meu dependente, por exemplo, que seja MEI, ele teria que fazer então 2 contratos, um como pessoa física e outro como MEI. Exatamente. Um a gente está cooperando o CPF e o outro a gente está fazendo a cooperação do CNPJ. Mas nessa pergunta do Hildo, na adesão à cooperativa, pelo que a gente conversou, tem um valor, que é R$3.000, se não me engano. Exatamente. Esse aporte dá direito a um eventual PJ também ou é só PF? Não, só PF. A PJ seria mais 3? Isso, exatamente. Ao CPF ou CNPJ. Cada capital é seu. Então, se entra a empresa, é do CNPJ, é dela. E, logicamente, acredito que a PF, como o MEI, por exemplo, deve ter produtos e serviços diferentes. Exatamente. O doutor está trazendo que, lá no começo da apresentação, existe a necessidade de investimento na cooperativa, a aquisição de cotas. Né? Essas cotas hoje na comarca estão no valor de R$3.000 e a gente pode parcelar em até 30 vezes de R$100. Essas cotas, elas são dos senhores, os senhores colocam, inclusive declaram na declaração de imposto de renda como um bem direito, e quando quiserem sair, ao contrário de uma outra instituição que tem que procurar alguém para comprar, a própria cooperativa recompra ela de maneira integral, com todas as correções que tiverem e ganho de capital que porventura tem. Isso ela era presidida por magistrados estaduais, ainda é assim? Ainda é. Hoje o nosso presidente é o desembargador Guilherme Nunes Borra,
Nosso vice-presidente é o Dr. Abel Antunes de Mello, que é procurador de Justiça, e o nosso segundo vice-presidente é o desembargador Ricardo Fontes. Isso é bom? Não seria melhor que fossem economistas? Como é que vocês enxergam isso? Então, a gente tem... Como que funciona o cooperativismo? A gente tem os cooperados. Os cooperados elegem o conselho de administração. O conselho de administração elege seus representantes, que são os 3 dirigentes. E, por sua vez, os 3 dirigentes escolhem os diretores da cooperativa, que aí sim é o corpo técnico que faz a gestão, que está lá no dia a dia, atuando com o direcionamento que o conselho de administração, junto aos presidentes, dão para a cooperativa. Então, por exemplo, os dirigentes nos dizem assim: a gente quer ampliar a qualidade do nosso atendimento. Como que a gente vai fazer isso? A gente desenha toda uma estrutura para que a gente consiga propiciar para os nossos cooperados ainda mais qualidade do nosso atendimento. Então, eles têm um papel de orientação, de direcionamento, mas o papel técnico, inclusive com responsabilidade legal frente ao Banco Central, é do diretor executivo, diretor de negócio e diretor administrativo. Até 2016, doutor, era facultativo as cooperativas aderirem ao modelo de governança corporativa. A partir de 2016, o Banco Central fechou essa porta e, obrigatoriamente, as cooperativas tiveram que ter a gestão, a implementação da governança corporativa justamente por isso. Tem sistemas de contenção, então, para um cara desse não dizer, não sabia, não era economista, não investia errado, não pode, ele não tem liberdade. Inclusive, ele é responsável, o nosso presidente é responsável pela cooperativa, mas também é responsável a nossa diretora executiva por essas decisões. Né? Digamos que toma-se uma decisão errada, que a cooperativa há uma gestão temerária na cooperativa. Né? O presidente é responsabilizado, mas a diretora executiva, como técnica, como a economista, como a responsável pela instituição, também vai ter a responsabilidade legal inteira sobre ela. Inclusive com o seu patrimônio pessoal. Exatamente. O presidente sempre será um magistrado estadual? Ou não, quem escolhe são os cooperados. Inclusive, doutor, a escolha é individualizada. Né? A cooperativa, justamente para propiciar que várias outras categorias tornem-se membros do Conselho de Administração, né? A candidatura é individual. Então, se o senhor quiser, por exemplo, na próxima eleição, se candidatar como membro de um Conselho Fiscal, de um Conselho de Administração, o senhor pode lançar a sua candidatura. E aí, os cooperados indo lá, fazendo a votação, quem for mal votado, compõe o Conselho junto com outros colegas. Mas não tem no nosso estatuto nenhuma definição de que só magistrado, só promotor... E eles também não ganham nada por isso, né? Não ganham nada por isso. É voluntário. Isso é bacana, uma particularidade. Não ganhar, é uma opção. Eu venho de outros sistemas cooperativos, há uma única presidência, diretores, em que os diretores vários são frente, mas conselho e presidente são remunerados, com contratos anuais de valores muito expressivos. Sim. É uma opção dos nossos dirigentes da comarca não quererem isso. Pode mudar isso? Pode mudar. Pode ser assim, né? Em conselho. Em condomínio, em prédio, né? Às vezes, se tiver alguma coisa... E só que quem pode mudar isso é a Assembleia. Sim, entendi. Então, o Conselho, os dirigentes teriam que propor para o Conselho teria que aprovar, fazer uma Assembleia Geral extraordinária para que tenha essa deliberação. 3 anos. Nada. Então, serviços aqui, só para a gente ir finalizando. Temos serviço de câmbio também, com operadoras parceiras para fazer essa venda, para não precisar ir até o exterior para fazer a compra da moeda estrangeira. Mas aí não é pelo oficial, é pelo turismo, né? Isso, esse é o turismo. Ele quer o comercial. Ele quer o comercial, esse não dá para trazer aí. Débito automático, temos o aplicativo, o Unicred Mobile e o domicílio bancário também. O que é esse domicílio bancário? As maquininhas de cartão. Porque algumas associações ou PJs precisam, né? Então a gente também fornece serviço. Maquininha de cartão. A maquininha de cartão do cooperativismo, que é o SPAGNet, que também é uma união de todas as cooperativas do Brasil para criar um produto, né, que atenda com um custo mais baixo. Tipo um PagSeguro? Tipo o PagSeguro, exatamente. Como marketing.
Incorporado também daqui. internet, tudo. Claro. Incorporado daqui. São interessantes, assim, quem vem do mercado, assim, normalmente a máquina que a cooperativa dá, o sistema não ganha. Porque as instituições financeiras procuram um faturamento maior, onde elas estão dando boas taxas e carregam taxas pesadas e tem pouco faturamento. Então, normalmente as máquinas da cooperativa têm uma taxa muito competitiva, somente na taxa de administração. Diga, doutor. Ele utiliza as agências do Brasil inteiro? Qual? Alguém daqui? Operado daqui? Sim, da Unicred, sim. Ou o Banco 24 Horas. Sim. Né? O Banco 24 Horas também do Brasil inteiro. Onde tem a opção, né, dentro da cesta de relacionamento, tem a opção de quanto saque vai fazer externo. O externo, da caixa 24 horas, 6 saques internos. A maioria dos bancos são 3, né? Eu queria pedir para os utilize seus experiências para falar mais alto, para a gente falar aqui da plateia, falar um pouquinho mais alto para ver se a gente consegue captar melhor o sinal lá. Ah, beleza. Então aqui os canais onde a gente consegue atender o nosso cooperado, então na agência física, no Tribunal de Justiça ou na Rua Emílio Blum, no Rantei Office Building, o ATM de todas as Unicreds, por telefone, pelo Internet Banking, pelo aplicativo. Aí a gente tem o nosso aplicativo para as consultas do dia a dia, temos o aplicativo da Previdência, temos o aplicativo do cartão, que é super bacana, dá para fazer uma gestão de gastos, a gestão do adicional, limitar gastos com determinados itens, geração de cartão virtual, um aplicativo bem interessante. Temos nossa central de relacionamento, onde os senhores conseguem fazer as operações do dia a dia, se tiver algum problema com a conta corrente, qualquer coisa, das 7 às 22 horas, e não é uma central, quando a gente imagina, da NET, aquela vozinha, daquela moça atendendo e tal. Não, são profissionais nossos, treinados pela Unicred, é exclusiva, ela fica aqui em Florianópolis, das 7 da manhã às 22 horas. E a Unicred Comarca também tem o e-mail que eu comentei com os senhores, que a gente consegue fazer operação, pagamentos e tal, caso seja necessário. O pagamento pode ser feito, tipo, quero fazer um pagamento de uma conta 9h30 da noite. Até que horas é possível fazer esse pagamento? O pagamento é até... Às 21 horas, compensa no dia, depois vai para a agenda do próximo dia. Então, até 9 horas. Isso é compensação brasileira no brasileiro, normalmente a média desses horários. Mas senão ele já agenda para outro dia. O banco muda isso quando o título é próprio. Por exemplo, para Bradesco até as meia-noite, mas o título tem que ser Bradesco. Itaú também. Porque às vezes eu trabalho com a Caixa, às vezes ele limita o horário, às vezes chega em casa e não consigo mais pagar. Aí é o último dia. Provavelmente é título de outro banco, porque daí entra no sistema de pagamento. Mas eu acho que a Caixa é só horário bancário. Depois eu não faz, desde que seja título dela. Aí a gente tem, nessa central de relacionamento, a gente tem atendimento via chat, no próprio aplicativo, e também o agendamento de visitas, que aí é o nosso gerente de relacionamento que vai até os senhores, como eu comentei. Além do acesso pelo WhatsApp do gerente de relacionamento. Isso, o celular do gerente. Sem limite, né? Não, o gerente todo dia. Não, acho que é. Cooperativa é dos senhores. Então... É alto. Sobre a Unicred Comarca, era essas as considerações que eu tinha para trazer. Não sei se tem alguma dúvida que os senhores queiram. Eu queria só, se a gente resolver optar, para a gente saber mais detalhes, porque aí já é mais individual de cada colega, qual telefone que a gente pode ligar, para qual gerente, ou para você mesmo, para a gente ter uma proposta mais individualizada de algumas coisas. Dar um horário para começar. Perfeito. Exatamente. Pode encaminhar um e-mail para a cooperativa, para o comarca@unicred.com.br. De repente eu posso fazer uma arte, né, doutor Hildo? O que o senhor acha de eu disponibilizar um texto, né, uma arte, e encaminhar o senhor para o senhor divulgar para todos os colegas? Claro. Né? Porque aí quem tiver interesse, os senhores só nos dão um ok e a gente vai fazendo agendamento.